Nós vamos conversar sobre um assunto importante que vai bater na nossa porta daqui a pouco, e isso diz respeito às emissões de poluentes. As montadoras, representantes da indústria automobilística, estão tentando, em contato com o governo, mudar uma regra que já está estabelecida e daqui a pouco seria colocada em prática, que é uma série de protocolos, né? Uma série de protocolos que tem a ver com equipamentos que vão nos automóveis, nos veículos automotores e que é tudo que foi acertado no Proconv e que, de alguma forma, tendem a melhorar a qualidade do ar num futuro que não seja tão distante assim. Nós estamos com a Carmen Araújo, diretora da ICCT e que cuida disso e trata de energia dos automóveis, dos veículos automotores e de que maneira esses veículos podem nos oferecer uma qualidade melhor nas emissões. Oi, Carmen, tudo bem? Alô, Carmen, tudo bem? A Carmen não está conosco, ou ela está ouvindo e não está recebendo o retorno. Tá aí com você? Vou soltar a Carmen aqui para você. Vamos retomar o contato com a Carmen. Zaidan, esse assunto é muito palpitante, porque a previsão é de que as montadoras iniciassem esse processo já a partir de 2022 para automóveis e comerciais leves em 2023 para ônibus e caminhões e ônibus, né? Aliás, já está conosco a Carmen de novo. Oi, Carmen, tudo bem? Oi, Carmen. Alô? Oi, agora sim, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda. Já te apresentei aqui quando a linha caiu, mas a gente segue falando daqui. Essa postura das montadoras para adiar, tanto para veículos leves como para caminhões, a implantação da agenda do CONAMA que tinha sido estabelecida já há algum tempo, é uma preocupação muito grande? Ela está em vias de acontecer ou é um processo que é reversível ainda, esse que foi iniciado pelas montadoras? Não, é um processo que foi iniciado pelas montadoras e que nós tivemos conhecimento só pela mídia. Então, nós não conseguimos avaliar o que de fato está acontecendo, que é uma outra questão a ser colocada. O processo de alteração de uma regulação ele deve passar pelo mesmo processo de aprovação. Então, nós esperamos que, no mínimo, no Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, que essa discussão seja pautada. O que nós temos visto são reuniões a portas fechadas, fabricantes e o governo. Então, eu não consigo avaliar se é uma chance grande ou não. O esforço tem sido grande do fabricante. Você que representa o Conselho Internacional, traduzindo, o Conselho Internacional sobre Transporte Limpo, entende que as montadoras têm argumentos com base na pandemia e na baixa venda de veículos ou na redução da venda de veículos, têm argumentos para postergar ou é só uma forma de fazer algo que elas já queriam fazer? Eu acho que é mais essa sua segunda opção. Essa discussão, eu participei do processo de aprovação dessas regras e já havia uma certa pressão para o adiamento. E o que nós percebemos, o que nós vimos, é que existe uma certa dinâmica no próprio Proconv de nós estarmos aderindo às melhores práticas internacionais já com uma defasagem no Brasil. Só que essa defasagem agora está sendo pleiteada para 12 anos, que é uma defasagem monstro. Em geral, essa defasagem é de 3, 4 anos para, segundo eles, se adaptarem, né? Então, a gente tem percebido para mim é muito complexo, é muito difícil entender o pleito, porque mesmo a pandemia devia ser um reforço de nós querermos entrar nessa pauta, né? Nós vimos a importância de qualidade do ar nesses momentos críticos, né? Com agravos à saúde, etc. Então, eu não sei, é bem confuso para mim. Eles já estavam pleiteando e estão se valendo, talvez, de um momento em que há uma incerteza enorme. Hoje foi apresentada a questão de que, por exemplo, para pesados, as vendas estão muito bem, obrigada. Então, eu fiquei confusa de qual é, de fato, o argumento que estão usando. Os técnicos já têm se preparado há tempos, a gente tem acompanhado na EA, etc. Então, não sei, eu realmente fiquei muito confusa com o pleito, por isso que eu
te digo que seria mais uma segunda opção, um oportunismo, eu não sei. Zaidan. Carmen, boa tarde. Boa tarde. A Anfávia e, obviamente, cada uma das montadoras, é uma decisão que pode ser unilateral. Se essa decisão é tomada, ela entra em contradição de alguma maneira com parte da legislação vigente hoje no Brasil? Certamente. Vale a pena relembrar que na última fase de veículos pesados houve uma judicialização. Então, houve um termo de ajustamento de condutas porque não houve a implantação da fase. Foi uma coisa bastante desagradável para todos os participantes. Naquele caso, havia uma indisponibilidade do combustível necessário para avançar na fase. Então, de fato, não há opção. Eles seriam penalizados com alguma ação similar ao que teve no Ministério Público, por exemplo, na última fase. Ô Carmen, desculpa, pode continuar. Não, já acabei. A gente sabe que alguns países, principalmente ali na Escandinávia, né, eles já determinaram que a década de 30 ela será marcada por veículos elétricos, nem híbridos, né? Há um período de transição com um uso crescente de híbridos e depois veículos elétricos. E aí, claro, contando que a tecnologia permitirá baterias bem menores e com uma autonomia muito maior do que as atuais. Baterias, isso sempre acontece, né, em escala industrial. Você tem até computador, era gigantesco, o tamanho de uma sala, hoje cabe no bolso. Então, podemos dizer que mesmo essa discussão, ela logo se tornará anacrônica, obsoleta, quer dizer, carro movido a gasolina ou até mesmo a combustível vegetal tem os dias contados, inclusive no Brasil? É uma questão de tempo ou não? Olha, eu acho que existe uma questão de tempo, sim, e esse movimento está acontecendo com mais ênfase em outras regiões, como você citou, na China, na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil nós temos, em falando de clima, de emissões de gases de efeito estufa, que é um pouco diferente dessa discussão do Proconf, eu já faço uma síntese, existe sim essa tendência. Nós vamos ser uns retardatários, ao meu ver. Nós temos solução de etanol. Para veículos pesados, temos movimentos de eletrificação da frota de ônibus, que é bem interessante em termos de custos e aí vai. Mas essa discussão do Proconv, hoje, ela joga os veículos em termos de emissão do que nós respiramos. Existem dois tipos de controle de emissões. Um referente àquele que nós respiramos, então emissões de poluentes locais, que nós chamamos. E o outro referente a gases de efeito estufa, que é pela queima do combustível fóssil. Sim. Esse segundo, que é o que se refere a essa questão de eletrificação mais forte. A eletrificação também resolve, porque ela não emite nas cidades, emite onde é gerada a energia, que você tem controles mais efetivos, mas são discussões diferentes. A eletrificação resolveria também esse problema de emissões na cidade, mas eu acho que nós estamos distantes, assim, um pouco dessa pauta aqui no Brasil. E tendo em vista o tipo de incentivo que tem sido dado para esse mercado, dá para deixar ainda bem mais distante a possibilidade de ver uma cidade com menos ruído, ou seja, com veículos elétricos andando para lá e para cá. Ô Carmen, me diga uma coisa, a indústria dizia que tinha separado 12 bilhões de reais para investir em novas tecnologias, e aí esse movimento todo de pandemia teve que segurar. Mas esse dinheiro já não estava alocado para esse tipo de coisa? E outra, será que na segunda metade de 2020 ainda não estava tudo já deveria estar tudo muitíssimo bem encaminhado para ser colocado em prática em 2022? É um dinheiro que estava ali como se tivesse uma poupança para tirar e poder ser aplicado sem que já tivesse virado equipamento? Eu adoraria também responder a essa pergunta. Eu andei olhando para ver se nós tínhamos informações de investimentos dessa indústria, o que significa exatamente isso. Mas eu concordo plenamente com vocês, mesmo porque
a entrada dessas fases não é novidade. Historicamente, a gente mantém uma defasagem de uns 4 anos, como eu falei. Então, já se sabia que em 2014, entrando na Europa, uns 4 anos depois, nós estaríamos implementando essa fase aqui no Brasil. Eu acho um pouco difícil que não se preparam. Na minha perspectiva, nós temos segurança que muitas indústrias se prepararam e nós estamos penalizando essas indústrias justamente com esse retrocesso. Mas isso é uma decisão do coletivo das indústrias, né? Então, mas eu tenho também essa pergunta: o que significa isso? Agora, vale também a gente destacar que, em termos de pesquisa e desenvolvimento, tem programas de incentivo no governo, né? Então, por que não ter investido com o recurso da renúncia fiscal em tecnologias que têm um ganho social, por exemplo, né? Que é no Rota 2030 nós temos isso. Então, são muitas perguntas que eu não consigo responder exatamente. Esses dados não são, pelo menos não estão ao meu alcance, não é uma área que eu transito ou que esses dados estejam públicos, né? Mas é uma boa pergunta. Carmen, uma última da minha parte. Você falou anteriormente sobre a judicialização desse debate, né? Pelo que você tem observado, é inevitável esse assunto será discutido e resolvido no âmbito judicial? Isso depende. Assim, existe um risco de entrar essa pauta no CONAMA. O CONAMA, ele foi muito enfraquecido nessa gestão, então tem pouca representatividade de sociedade civil. Ele está muito desequilibrado. Então, se há um consenso no governo em atender a fabricantes, isso entra legalmente. Então, essa pauta de adiamento é aprovada no CONAMA, que é a exigência que se entende necessária nesse momento. Então, o que nós não sabemos é se o governo vai querer mais esse constrangimento com relação à pauta ambiental. Nós apostamos que não, né? Eu acho que já não estamos numa posição de ter mais constrangimentos ambientais, né? Mas a gente não consegue avaliar, né? Essas reuniões são fechadas, não conseguimos monitorar mais do que tem saído na mídia. Carmen Araújo, diretora nacional do ICCT e em Tradução Livre, Conselho Internacional sobre Transporte Limpo. Carmen, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Tá ok. Até logo. Obrigada.